Porque João Batista não é o Messias, não é o Senhor, mas é aquele que foi preparado então desde sempre por Deus para ser aquele que seria o precursor, o anunciador de Jesus, do Messias. Ele havia então de apontar para o Messias, né? E desde o ventre materno, como vimos aqui agora, né, o anjo dizendo então para Zacarias que ele então seria, né, o pai de um filho que seria o precursor e que receberia o Espírito Santo desde o teu ventre, né, como ouvimos. E desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. E nós sabemos disso depois, né, no Evangelho, quando Nossa Senhora então vai visitar e vai ajudar sua prima Santa Isabel, que ao ouvir então a voz da Virgem Maria, né, João Batista saltou no ventre de Isabel. Ou seja, ali então ele já é repleto do Espírito Santo, ou seja, ele é santificado, não desde a sua concepção, mas ainda no ventre materno, né, para preparar então, para apontar para o Senhor. De toda a sua vida, né, marcado com muita penitência e, sobretudo, defensor da verdade, né, inclusive diante de Herodes, por isso que causa então, a inveja de tantos e, inclusive, então, o seu martírio. Ele foi fiel até o fim, né, não quis tomar o lugar do Senhor, não quis ocupar, né, o lugar de Deus, o lugar do Messias, mas toda a sua vida, então, foi para apontar para Jesus. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, diz para seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, ou seja, o Cristo. Devemos olhar então para a nossa vida, ver a grandeza de São João Batista e ver que ao mesmo tempo grande diante de Deus, mas também queria se esconder para apontar a Cristo. Nós muitas vezes somos o contrário, né? Queremos que nós, né, fiquemos então em evidência. Queremos aparecer então nós. Mas não, devemos nos esconder para apontar então para o Cristo, para que Ele então Cristo. A Santa Missa é sinal disso. Ou seja, o que deve aparecer aqui na Santa Missa? O padre, os leitores, os músicos? Não, é Cristo. Nós devemos apontar para Cristo. Né? Podemos, né, pensar quando o altar então era encostado, né? Não era à frente, o padre ficava, né, como todos na mesma posição diante do altar, para exatamente apontar isso, ou seja, é para Cristo, o nosso olhar todos deve ser para Cristo e apontar para Ele, porque Ele é o centro da nossa vida. Ou seja, nós olharmos então a figura de São João Batista, queremos então imitá-lo, ser defensor da verdade até o fim e que possamos esconder, ou seja, ter uma vida profunda de oração para nos escondermos em Deus, para que quando apontarmos para Cristo, falarmos dele, seja Cristo que seja evidenciado e não nós, simplesmente. Nas nossas conversas devemos pensar, será que falamos só de nós? Dos nossos problemas, das dificuldades? Claro, no momento do desabafo vamos falar isso, mas quando queremos evangelizar, vamos falar só de nós? Não, queremos falar de Cristo, para que nós cada vez mais nos esqueçamos de nós mesmos, desaparecemos para apontar para Cristo. E a nossa vida será esse apontar para Cristo, não só na nossa pregação, não só quando falarmos de Cristo, mas os nossos gestos, o nosso agir também deve ser esse apontar a Cristo, para que as pessoas ao nosso redor, seja na nossa casa, seja no trabalho, na faculdade, na escola, ao olhar para nós, possam ver esse apontar para Cristo. Mas as pessoas nunca tiveram contato com Jesus, mas a nossa vida aponta para Cristo, porque nós queremos servir os outros, queremos amar a todos, suportar, os defeitos dos outros por amor a Deus e amor ao próximo. A nossa vida ser esse apontar, Como Madre Teresa de Calcutá dizia que talvez, o evangelho que muitos vão ler talvez seja só a nossa vida, ou seja, para que olhar para nós, não veja simplesmente nós, mas Cristo, ou seja, possam até olhar assim, nossa, mas aquela pessoa cheia de defeito, tão miserável, como que faz essas coisas? Porque é Deus, que faz. Ou seja, ela está vendo então a Deus através de nós, através dos nossos atos, das nossas ações e também, claro, do nosso falar também, ou seja, da nossa vida íntegra.
né? Ou seja, não somos duas pessoas, né? Não temos duas ou mais personalidades, ou seja, somos um aqui dentro da igreja, ou na missa, somos um também quando estamos em casa, somos o mesmo, né? Quando estamos em casa, ou devemos ser e lutar para ser o mesmo quando estamos no nosso trabalho, quando estamos no colégio, na faculdade, somos a mesma pessoa. Nós não apontamos só para Cristo aqui na igreja, mas devemos apontar sobretudo em todos os ambientes a qual também nós frequentamos, para que todos, ao olhar para nós, possam ver que é alguém que aponta a Cristo. Que possamos então pedir ajuda de São João Batista, já na sua vigília, né, preparando o nosso coração para amanhã também celebrarmos, né, nos entregarmos cada vez mais a Deus, para que Deus possa se utilizar de nós como Ele queira, né, sejamos esses meros instrumentos. Não queremos ser Deus, mas ser esse instrumento de Deus, que Deus usa e desusa como Ele quer, né, que se Ele quiser deixar guardado, Ele deixa, se quiser usar, Ele usa, estamos à disposição de Deus, e Ele usa como queira, né, que tenhamos esse coração aberto para que nos deixemos cada vez mais ser usados por Deus.